and I've been a king. I've had my life and the world on a string. I've traveled many roads, but I'm so far from done. I have been hopeless and I've had my faith. Some things I've lost and some things I have saved. All of these moments showed me the way that I've gone. Good to know there's so much to live for. Tudo para mim começou no ano 1999, quando eu conheci a Maísa Eliane e fui convidada a participar do Evangelho no Lar. E comecei a participar, eram nas quarta-feiras, uma vez na casa delas e outra semana na casa da outra nossa amiga Juliana. E em 2004 conhecemos o nosso amigo Etienne, que também começou a participar das nossas estudo no lar. E em 2005, mais ou menos, começou a ficar muito grande o grupo. Já não cabia mais nas residências e começou o assunto de abrir a nossa própria casa espírita. E em 2006 foi aonde nós começamos a nossa casa espírita. Good to know there's so much to live for. Conseguimos chegar ao que somos hoje em 10 anos. Essa casa linda e maravilhosa, humilde, mas que sempre recebe a todos com os braços e os corações abertos. Em 2006, quando nós alugamos o centro na Metro, depois de algumas semanas que já estávamos instalados, o Etienne fez uma reunião porque precisávamos decidir o nome do centro. E nessa reunião a gente fez cadeiras redondas e cada um com um pedaço de papel na mão. Ele pediu para todo mundo colocar um nome na folha. E claramente me veio o nome no meu ouvido, Seeds of Light. Queridos amigos, a alegria é minha de poder compartilhar e de celebrar 10 anos de uma instituição encravada na América do Norte. É mais uma célula que deve estar entrando na puberdade para se afirmar no rumo da madureza. Então, da minha parte, efetivamente, celebrar junto com os companheiros que estão nesse caminho se constitui uma alegria, especialmente porque nós tivemos o impedimento de estar em março aqui. Eu venho quase que também num resgate em tempo, antes de encerrar o ano, né? E não pude estar no congresso, e eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente, profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio
agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. É forte a afirmativa de Jesus que ele veio. E eu fico curioso de poder avaliar. Deu bug aqui na bateria. Eu de tecnologia sou tão bom que todas as vezes que tem algum problema eu peço martelo. E a minha mãe é a minha assessora, a minha supervisora. Ela diz assim: meu filho, você não pode ver um botão que você quer apertar. Porque eu já estraguei uma televisão delas e o técnico, quando veio ajeitar, não conseguia ajeitar. Eu consegui estragar de um modo bom. De um modo bom. Então eu fico perguntando a mim mesmo, quando da afirmativa de que Jesus veio, o que mais nos toca o coração? A manjedoura, o monte ou a cruz? A você, o que é que fala mais para a tua alma? A manjedoura, o monte ou a cruz? Eu estou até curioso. Quem acha que lhe toca mais a manjedoura, levante o braço. O monte, levante o braço. A cruz, levante o braço. Houve um empate técnico entre o monte e a cruz. Porque a cristandade, ela está muito identificada com a cruz. Na sua cultura cristã, nós temos uma vocação para valorizarmos Jesus pela sua finalização, quando esteve conosco. Posto que nós todos sofremos, né? Na linguagem psicológica nós experimentamos uma angústia existencial sem fim. Então a religiosidade vem ao encontro dessa angústia humana e naturalmente que os humanos, em se apoiando pela via do cristianismo em Jesus, tenham uma identificação com a crucificação. Mas é de bom tom que se pergunte pelo que a gente se vincula à cruz, ao monte ou à manjedoura. Nesses tempos de dezembro é habitual que toda a comunidade cristã fique um pouco voltado para Jesus. Eu digo um pouco, não muito, porque há uma figura que usurpa esse espaço, né? Ocupa esse espaço demasiadamente, em detrimento da figura de Jesus, que é a figura do Papai Noel, que fica a serviço do processo da comercialização e, muito embora ele possa comparecer trazendo alegria, ele também traz muita tristeza. Porque o nascimento de Jesus, na sua rememoração, ele é um misto de melancolia e alegria. Alegria porque Jesus é boa nova, é notícias alegres. Então há um tanto de esperança. E melancolia porque há, de algum modo, uma nostalgia da desconexão com ele, há uma nostalgia de que nós nos perdemos dele em algum momento, há uma tristeza que se mistura com essa nostalgia que fala de alguém que se foi no ano, de um projeto que não ficou concluído, de uma ingratidão que foi acentuada, de uma decepção que aconteceu na vigência do ano, às vezes de um processo profissional que não decolou ou que encolheu. Há, durante o ano, a rememoração de separações, de desencarnações, que falam de saudade e trazem um pouco de tristeza. Então, esse período é um período que ele, na cristandade, ele evoca uma mescla. E, naturalmente, quando passa o dia 25, o clima vibratório é outro. Parece que nós entramos na alienação novamente, ou então nós entramos para colocar em ação aquela esperança, mas o fazemos de uma forma febril, de uma forma exaltada. Então, o nascimento de Jesus, ele, para o cristianismo, ele é muito pontual.
ele é praticamente reduzido a um período de momento no qual as pessoas se voltam para ele, para alguns só no dia, numa celebração de uma ceia, de uma refeição junta, para outros uma semana, para alguns outros durante um mês. Mas 30 dias que se evoca a Jesus não é suficiente para poder celebrar uma estada conosco, uma vinda tão marcante e um ser que foi tão definidor, tão importante para a história das vidas e para a história da humanidade, considerando que ele celebra o início de um novo calendário. Mas isso se justifica muito porque nossa relação com Jesus é uma relação ainda meio difusa, ela é um pouco meio esquizofrênica. A gente faz uma quebra da nossa relação com Jesus, a gente celebra as coisas como se as coisas fossem pontuais e a gente desconecta da realidade de um todo da vida de Jesus. Então é natural que a gente traga esse antagonismo ou essa contradição dentro de nós mesmos. E isso também se justifica porque a nossa relação com a nossa vida ela é um pouco contraditória. Nós não temos uma relação existencial fluida, que corre de uma forma crescente, pautada numa ordem, que se vincule a um tipo de fluxo que apresente um sentido existencial. Nós somos meio assim, nós somos meio ambivalentes. Ninguém se sinta culpado por isso. Mas é bom refletir, porque essa relação conosco mesmo, ela se traduz na relação com Jesus. E ainda que a gente lembre de Jesus em dezembro, a gente lembra Jesus de uma forma meia boca, numa linguagem coloquial. Por quê? Porque como a relação com Jesus ela foi estabelecida numa data que não foi a data que ele nasceu, é o único consenso que os pesquisadores têm de que Jesus não nasceu em dezembro. Ninguém sabe quando Jesus nasceu. E é interessante isso, porque todos os homens que marcaram a história da humanidade têm um lugar onde nasceram e um lugar onde morreram. E se faz celebrações em torno desses lugares. Se faz homenagens, visitações, não se sabe onde Jesus nasceu. É natural que haja um turismo que evoque uma tentativa de colocá-lo no lugar. E não se sabe onde ele finalizou, porque ele também deixou a cova vazia. Então Jesus é um ser esquisito para a humanidade, porque a demarcação do início e do fim, do ponto de vista que a humanidade procura cultuar, nessa relação meio que exterior, ela fica comprometida, mas ainda assim a gente empresta uma relação de culto a Jesus em detrimento da própria mensagem que ele veio nos trazer. Assim, o nascimento de Jesus, comemorado em dezembro, nós o fazemos meio que à moda romana, porque o dia 25 de dezembro era o solstício de inverno em Roma. E Constantino, lá no século IV, ele determinou que o nascimento de Jesus seria no dia 25, justo coincidindo com uma festa romana que se estabelecia do dia 21 ao dia 31 de dezembro. E no dia 25, que era o dia mais especial, porque era a noite mais longa, era que se prestava homenagem à deusa persa Mitra. Então nós fazemos, como os romanos faziam à época, uma comemoração que é recheada de tudo quanto se fazia até então, daquele jeito. Porque se emprestou o nome de Jesus para tentar ocupar aquela data, mas aquela data já existia. Já havia uma cultura que reverenciava a deusa Mitra com muitas comidas, com muitas bebidas. Era uma semana, um dia não era suficiente. Naquele dia, era o dia do sol inapagável. É curioso isso, porque Jesus foi um sol também. O sol invencível era que se fazia a reverência a Deus Mitra, a fim de que ela pudesse fazer valer a claridade, o calor e a agricultura no ano seguinte pudesse voltar a reinar. Jesus, ela representa um pouco desse símbolo, um sol inapagável que vem nos tirar da noite, do frio enregelante,
acenando para a gente com novos horizontes, com uma primavera, com a possibilidade de florir, de gerar vida e seguir adiante. Mas a forma como nós comemoramos o Natal, a época de Jesus, hoje, é como se fazia em relação à Mitra lá. E é por isso que essa mistura, veio o Papai Noel, que é uma lenda referente ao bispo Nicolau, na Turquia da atualidade, na época a província de Mira, ali na Ásia Menor, onde cursa a lenda de que esse homem notavelmente bom fazia distribuições de benesses às crianças e ficou conhecido pela sua generosidade, especialmente as crianças, mas as famílias de um modo geral. E aí passou-se a cultivar a Santo Claus na corruptela ou o bispo Nicolau como sendo aquele que evocaria a bondade, a gentileza em prol dos mais necessitados, dos mais desafortunados, incluso as crianças, notadamente as crianças. E vem essa figura junto, misturado nessa cultura romana que foi se estabelecendo nesse tempo. Então, num olhar espiritista, era de bom tom perguntar como é que a gente celebra essa data, né? Considerando que a cristandade instalou essa data, consolidou essa data, como é que nós celebramos a vinda de Jesus? Ele veio, ainda que não tenha vindo em dezembro, já que a gente não sabe muito bem quando ele veio, se voltou no solstício da primavera, em abril, ou se foi mesmo em outubro ou em março, como alguns tentam afirmar, importa que ele veio. E a nossa celebração hoje, na cristandade, ela está um pouco distorcida. Há um movimento de cristandade em dezembro, por conta, notadamente nos países que detêm uma distorção socioeconômica maior, por conta da nossa culpa, por sentirmos culpados, aí chove, em função do 13º salário, aí chove também presente, chove mimos. Eu fico impressionado. É a época que nós ganhamos mais presentes para o Jardim das Oliveiras. Mas é interessante que às vezes as pessoas mandam entregar, nem elas vão entregar. E não vão entregar na instituição, elas vão entregar no meu espaço de trabalho ou na minha casa, mas elas não vão dar o presente. Nós não conseguimos nem dar o presente. Estamos longe de sermos o presente. A relação com Jesus, que naturalmente estaria reverenciada ali pelas crianças, e o foco está muito focado mesmo nas crianças, ela é feita com muitos intermediários. E ela é feita sempre de uma forma abundantemente material. E sempre distante. Ninguém vai ao Jardim das Oliveiras, por exemplo, para ver o espaço, ver a alegria que aquele presente pode proporcionar àquelas crianças, porque proporciona às crianças. Porque se Papai Noel é o bom velhinho que atende todas as solicitações, também é verdade que a maioria das crianças não ganha presente. A esmagadora maioria dos países subdesenvolvidos e pobres ficam à margem. E eu lembro da minha própria história, quando eu vivi essa experiência do presente, porque eu era pobre, mas não era burro, então eu pedi um grande presente, eu pedi um bom presente. E teve alguns que me marcaram, um foi o Autorama. O Autorama tinha sido lançado. A segunda versão era o Autorama em 8. E eu pedi para minha mãe, pedi para o Papai Noel, eu quero um Autorama em 8. E firmei que era em 8, que não podia ser aquele rodadinho assim, oval. E eu me lembro que quando eu acordei, porque minha mãe cultuava isso, muito embora não gostasse de mentir, ela também não sabia mimetizar essa brincadeira em torno do Papai Noel. Então ela ficava muito desconcertada com as perguntas que eu intrigantemente fazia para ela de como é que o Papai Noel poderia atender todas as crianças. E, ainda na expectativa de ser atendido, eu pedi o Autorama. Então, da tradição, tal como em relação a Nicolau, que depositava os presentes nas meias, ou nos sapatinhos, ou nas janelas, eu estava ali, embaixo da cama, esperando junto aos sapatos que o meu Autorama em 8 pudesse chegar. Autorama em 8, como é? Nem classe média, quanto mais miserável, como nós éramos pobres, quase miseráveis. Então, quando eu olhei, tinha um tablado, assim, um papelão, que abria, umas casinhas de 1 a 100, 4 pilotinhos e um dado que você jogava e saía tan, tan, tan. O nome desse brinquedo jamais vou esquecer.
foi um trauma tão profundo que só na próxima encarnação eu vou reverter esse trauma fazendo regressão de memória. Era 1000 milhas brasileiras, nome lindo, né? 1000 milhas brasileiras. Foi uma decepção. Mas para uma criança que sofre, o consolo é ver uma outra que sofre menos ou mais, dependendo da circunstância. Eu, naturalmente, aquela que sofresse mais era minha irmã, porque ela tinha pedido um piano de cauda. Vocês vejam que em casa foi uma reunião de espíritos franciscanos, né? Então, ela pediu um piano de cauda. E veio um pianinho desse tamanho, que até hoje eu sei as músicas. Cai, cai, balão, cai, cai. Dava para cantar Cai, cai, balão. E quando ela viu, ela entrou em prantos. E os meus irmãos maiores, que sabiam que o Papai Noel não existia, naturalmente, começaram a dizer, mana, o Papai Noel não conseguiu entrar, porque a janela era pequena, o piano de cauda não entrou. Ele trouxe, mas não entrou. O que gerou nela a maior frustração. Mas como toda criança é insistente, na outra versão anual, eu pedi um carro de andar dentro. Vocês observam que os meus pedidos eram só do Autorama, eu saí para um carro de andar, porque eu tinha um primo que tinha um carro de andar dentro, com guidão e tudo, né? Fazia os movimentos, o carro andava. Eu era apaixonado por aquele carro. Então eu pedi do Papai Noel aquele carro. E dessa feita, como era um carro, era um presente mais ousado, eu fiquei na rede esperando o presente. E meia-noite, quando eu olhei para baixo, eu tinha um Jeep assim, desse tamanho, vermelho. Essa cor vermelha me marcou muito. Era um Jeep. E a minha irmã ganhou uma travessa, porque família de pobre dá o que vai ser útil durante o ano. Ah, era uma travessa, era um pente. Aí ela ficou absolutamente revoltada. Isso acontece com uma soma demasiado de crianças que não são alcançadas pela popularização do Papai Noel, cuja televisão, ela comparece em qualquer barraco, hoje, na atualidade, de qualquer país. Então, em nome do Natal, nós geramos também uma frustração que se segue. E por isso, quando dessa época, nós passamos a fazer uma cultura diferente familiarmente. À medida que fomos crescendo, fomos mudando de status social, nós substituímos os presentes que nós trocávamos, porque os presentes que nós trocávamos entre nós mesmos também era frustrante, era dos amigos invisíveis, que quase sempre se transformavam nos inimigos declarados, porque quando você abria, não bateu no teto, não era o que eu queria, o meu presente foi mais caro do que o outro, nós brigávamos em torno desses presentes, seja familiarmente, seja profissionalmente. Então nós fomos mudando essa cultura com pensamento espírita, fomos mudando. E a partir dessa mudança nós começamos então a canalizar com os sobrinhos, filhos e sobrinhos, o processo de dar presente para as crianças que não tinham acesso a essa oportunidade de ser alcançada pelo Natal, pela essa propaganda que se faz. E o fazê-lo em nome do Cristo e não em nome do Papai Noel. E ter a oportunidade de fazer mais do que dar um presente, de estar com ela alguns momentos. Eu lembro-me certa feita aqui na estrada, quando eu fui entregar um brinquedo para uma das crianças, já no dia 25 para o dia 26, já passado o dia 25 no dia 26, um dia a posteriori, portanto, da própria comemoração do Natal, como se faz no Brasil, e quando eu saí ao encontro da criança, ela saiu de um barraco, era de um casebre, aquelas casas de barro, e ela veio, olhou para trás, a mãe surgiu, e ela disse para a mãe, eu não te disse, mãe, que Papai Noel não ia se esquecer de mim? Eram mais de 24 horas depois, portanto, do dia que ela deveria receber o presente. E ela saiu ao encontro do presente. E assim tantas outras, beneficiadas por esse momento, que é o momento que sempre as crianças aguardam. E aguardam brinquedos, não aguardam roupas. Porque, na maioria das vezes, os pais, como não têm, quando dão alguma coisa objetivando a escola. Eu ganhava uns sapatos Vulcabras que davam 3 encarnações. O solado era tão grosso, 3 encarnações não acabava aquele sapato de tão grosso que era. Porque era para o ano inteiro, porque a gente andava muito para a escola, ida e volta. Mas
O nascimento de Jesus é algo portentoso, porque é algo que é antevisto longo tempo. Quando Davi está conosco, 900 anos antes de Jesus, ele já fazia a antevisão da vinda de Jesus. Mas ao lado dele, Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, os profetas anunciavam que Jesus deveria vir. É curioso perceber isso. Do mesmo jeito que João, o evangelista, em um Apocalipse, fez a previsão dos caças lançando as ogivas nucleares que geraram em Hiroshima e Nagasaki aquele desastre atômico que até hoje a Terra não se refez e que sempre celebra para que não se esqueça. 2000 anos antes da bomba ser lançada, do mesmo modo, Jesus foi anunciado. E a vida de Jesus, ela vem e vai cumprindo as profecias, mostrando que toda a reencarnação tem um planejamento. Eu, você, antes de reencarnar, nós fomos anunciados. Nós tivemos a oportunidade de estar com outros pares nossos, capazes de poder ajuizar como deveria ser o nosso melhor projeto existencial. Nós não reencarnamos assim, de afogadilho, por acaso. Não foi a cegonha que deixou escapulir a gente em algum lugar. Nós, muitas vezes, discutimos, às vezes debatemos, ajustamos alguns pontos da nossa encarnação. A nossa encarnação não é um ocaso biológico que surgiu a partir de uma fecundação. Nós não podemos reduzir, a despeito de sermos espíritas, às vezes nós fazemos uma leitura da nossa vivência como se nós tivéssemos começado no nascimento. Há uma anunciação. E às vezes, antes da gente reencarnar, nós fomos ao centro espírita, nos comunicamos, falamos, fizemos transe mediúnico. Anunciamos aqui e acolá que iremos nascer. Às vezes anunciamos aos nossos pais. Quantas encarnações são anunciadas aos nossos pais? Às vezes no transe mediúnico, às vezes durante o sono, pelo sonho. E há um projeto. Esse projeto, ele, portanto, é alinhavado dentro de uma perspectiva de esboço, que nós vamos concretizá-lo ou não, para mais, para menos, interrompê-lo, prorrogá-lo, ampliá-lo, a depender do nosso desempenho, do nosso esforço, da nossa conscientização e de um conjunto de virtude que a gente possa amealhar para maximizar, fermentar, catalisar esse projeto e podermos ultrapassar os limites concebidos por nós, com os benfeitores, quando estávamos no mundo espiritual. Nada obstante, os espíritos dizerem a André Luiz, no livro Os Mensageiros, que a maioria dos trabalhadores fracassa. De que raros são aqueles que desenvolvem a tarefa a contento, razoavelmente. E raríssimos triunfam. Raríssimos triunfam. Essa é a observação do Centro de Mensageiros, que prepara, agencia aqueles que vão reencarnar para os programas existenciais de trabalho de cristianização da Terra. Então, o nosso projeto ele teve um início, como o de Jesus teve um início. Jesus não nasceu por um acaso em Belém. Em Belém do Pará, não. Lá tem muito Jesus. E a despeito de ter muito Jesus por lá e por tantos lugares no mundo, né? Porque a gente coloca o nome, mas o conteúdo não corresponde. Teve agora no Brasil um que fez um gol contra, um Jesus que fez um gol contra. Aí Jesus fez um gol contra, saiu a manchete no jornal. Ficou muito paradoxal, né? Porque todo mundo olha Jesus, mas depois quando viu que era o gol contra, já viu que era um jogador que tinha um nome, mas não tinha a performance. Jesus não fez gol contra. Nasceu em Belém. Anunciado que ele nasceria em Belém. Uma cidade pequena, ali na província da Judéia. A cidade onde nasceu Davi, o rei Davi. Onde viveu também Isaías, que o profetizou, dizendo que efetivamente Jesus seria chamado de Emmanuel e que ele seria chamado de Nazareno. É curioso, ele nasce em Belém, mas vai ser conhecido mais tarde como Nazareno, em função da sua vida se estabelecer na sua infância em Nazaré, depois que ele vai e vem do Egito. E vai pelo Egito também cumprindo-se uma profecia. E ao vir do Egito, dá-se a profecia de Oséias, que diz: do Egito chamei meu filho.
E essa proposição toda que acontece, ela vem em cima das profecias e marca a vinda de Jesus, que até 2 anos experimenta essa ocorrência dramática quando Herodes manda determinar a matança dos inocentes, que ficou conhecida como a matança dos inocentes, numa tentativa de sufocar a criança. Eu fico pensando no nosso projeto reencarnatório, o planejamento, o nosso nascimento, sempre no lugar certo. E quantos de nós corremos risco de desencarnar? Em função da nossa necessidade de permanecer, escapamos de desencarnar. Porque quando somos crianças, estamos sob a tutela de alguém. E quantos nos salvaram a existência de infecções, acidentes, incidentes, de violências que não mereceríamos passar. Ninguém passa uma violência grave que não mereça. Não há uma inocência. E quando nós reencarnamos, nós temos ciência de que nós estamos dentro de um processo que poderá correr com violência. Violência que pode ser da natureza, violência que pode ser dos homens. E essa violência, se nós não merecemos, nós nos salvamos, a despeito de ser um tsunami, como aquela criança que ficou boiando sobre um colchão ali no Sri Lanka. Após o tsunami, sobreviveu, e era um tsunami. Assim, quantos de nós, a exemplo de Jesus, fomos resgatados? Jesus foi resgatado por José. Diz o Espírito Emmanuel que por um momento o Cristo repousou a sua segurança nas mãos de um único homem, que foi José. E José, na sua posição de extrema humildade, porque ele é quase um desconhecido no Evangelho, ele cumpre a sua missão em recebendo o insônio, resgata a sua família e vai para o Egito, salvaguardando Jesus de poder falecer em função do decreto de Herodes, que era um psicopata, uma personalidade antissocial, e que mandou eliminar as crianças de 2 anos para baixo, depois que os magos foram, após falar com ele que o rei tinha nascido, foram visitar e, orientados também em sonhos, não voltaram para dizer para Herodes aonde a criança estava. Ele, percebendo que fora enganado, ele manda eliminar as crianças. Uma tragédia dessa ordem, ela não tem par nas suas repercussões. Ela não tem solução de continuidade quando olhamos no tempo. As suas consequências, elas se alongam e nós não somos capazes de avaliar o quanto um Hiroshima, um Nagasaki, uma guerra mundial, ela é capaz de poder repercutir, de reverberar nas almas. Eu mesmo tive a oportunidade de atender uma vez uma pessoa, a Lourdes contei aqui nos Estados Unidos essa ocorrência. Era uma professora que tinha a característica de lutar pelas crianças necessitadas, frágeis, agressivas, hiperativas, as crianças que estavam no espectro autista, por exemplo, e ela brigava com os pais nas reuniões de pais ao ponto de os pais debandarem da escola. E como ameaçasse a escola ficar vazia, e ela era dona da escola, as professoras disseram: mas você vai fechar a escola assim, brigando com os pais. Porque você tem razão de proteger as crianças, mas você briga com uma incisividade, com uma violência. E ela, então, pediu ajuda por conta dessa violência com que ela defendia as crianças. E ela se viu nessa posição, na posição de um soldado romano. E ela estava diante de uma criança, no colo da mãe, e ficou em dúvida se matava a criança ou não matava a criança. Na consciência dele, não deveria matar a criança. Mas a ordenação de Herodes, e ele era um soldado romano, era para executar a criança. Diante da dúvida, ele escolheu por matar e matou a criança no colo da mãe. E a mãe chorava apenas, não disse nada. E quando ele faz isso, ele entra num drama de consciência. Ele sai e depois ele não consegue mais articular o seu equilíbrio. Os soldados da centúria romana tentam apoiá-lo, não conseguem, devolvem-no para Roma, na tentativa de, na cidade romana, ele poder ter um jeito de se recompor. Ele começa a beber e continua com aquele drama de consciência que se resumia assim: guerreiro foi para matar guerreiro, e não criança desarmada.
Era assim que ele formulava, é assim que se formulou o conflito dentro dele. E ele então toma veneno e morre, sai do corpo. Uma pessoa daquele nível, sem cultura, criado para defender César, com profundo desconhecimento das questões espirituais, ele mal sabia o que é que estava acontecendo com ele. Num dado momento, ele agredido pelas pessoas das guerras que ele participara, e atormentado por si mesmo, ele perambula, e sem dar-se conta de por quanto tempo, num outro momento, ele se sente no momento da crucificação. E ele vê, e ele olha para Jesus. E Jesus olha para ele. E ele se sente profundamente acalmado no seu conflito interno, pela primeira vez. E ele sente uma emoção que ele até então não sentia. E ele via que as outras pessoas que estavam sendo crucificadas não tinham a mesma performance daquele que lhe olhava com os olhos de compaixão. Ao invés dele tentar acalmar Jesus, Jesus era que acalmava ele. Então ele não sabia explicar aquele fenômeno, até que alguém lhe bate no ombro e disse: era aquele que tu deverias ter morto, não as outras crianças. E ali ele descobre que a pessoa a quem ele estava sendo convocado a matar era o Cristo. E ele entra novamente no novo drama. Essa jovem professora, que se tornou espírita, ela dizia assim para os companheiros da casa espírita: se vocês me virem entrando numa igreja, sou eu mesma. Porque eu adoro entrar na igreja, a igreja vazia, para olhar nos olhos de Jesus na cruz. Porque aquilo me acerena. Ela não sabia por que ela tinha essa maluquice. Na verdade, olhar, ela ancorava numa memória profunda que ela tinha, que foi tão marcante que era capaz de promover ainda hoje, quando ela evocava, fazendo essa movimentação, o estado de tranquilidade, de serenidade que ela precisava hoje, a exemplo do soldado que ela fora, enquanto espírito reencarnado naquela época, 2000 anos atrás, na sua tormenta dolorosa, e que se sentira, de algum modo, silenciado nas suas dores, minimizado nas suas dores ao olhar para Jesus. Todas as pessoas que fazem contato com Jesus, elas são marcadas, é impressionante, em qualquer circunstância. Elas não esquecem. É como se fosse algo que se estabelecesse de forma inédita, e a despeito de você não compreender, a despeito de você estar desconectado, aquilo fica como uma semente que é lançada em tempo próprio, deverá germinar. Doutra feita, vi fato semelhante, também relacionado à matança dos inocentes, que era com uma mãe que tinha extremo zelo com as suas crianças, mas era um zelo neurótico. Antes de falar da mãe, deixa eu complementar com relação à professora. Ela, num transe em que se consolidava todo esse drama, ela faz um transe mediúnico. E ela, a entidade que se comunica, estabelece um diálogo em função a uma recomendação que eu tinha feito à professora. Porque ela ficava atormentada, colocava uma mesa às proximidades da janela do seu apartamento, no 8º andar, e esticava os braços, fechava os olhos e se sentia pacífica, tranquila, com essa atitude. E eu então lhe recomendei que subtraísse a mesa. Por que ela precisava subir na mesa? Por que ela não abria os braços e ficava perto da janela? Porque ela tinha que subir em algo. E eu, então, expliquei que aquilo poderia estar sendo uma insinuação espiritual para, no dado momento, ela tombar o que poderia acontecer. E quando se conclui, portanto, essa experiência no qual esse trabalho todo foi feito, eis que uma entidade faz um transe e começa a me agredir. E começa a me xingar, me dizendo que ela estava para concretizar a justiça e eu interrompi a trajetória que ela tinha construído tão delicadamente, tão pensadamente. E nós começamos a dialogar. E lá pelas tantas, ela tratando a menina, a professora, como se fosse um homem, e ela então faz menção de que ela era a mãe. Ela disse: eu pedi com as minhas lágrimas que ele tivesse clemência, mas ele foi cruel, matou o meu filho nos meus braços, lancetado. Então eu não o perdoo. Eu quero que ele pague, e eu quero que ele pague toda a dor que eu sinto até hoje.
Do mesmo jeito que um grande evento amoroso nos marca perenemente, um evento dramático negativamente nos marca por um longo tempo, até que possamos transformá-lo. Você tem novas encarnações, mas quando desencarna, se aquele evento ele é muito destrutivo e se ele não foi diluído, você volta e fica vivendo aquela subpersonalidade, vivendo aquele drama. A exemplo de um psicopata ou de um transtorno mental, onde a pessoa está encarnada, está com um corpo, mas não consegue se livrar de uma memória perturbadora e faz um transe psiquiátrico, um surto, vive as experiências esquizofrênicas, os surtos dos transtornos do humor, da bipolaridade. Quando você entra num surto, você está conectado com uma outra memória, que ela é tão invasiva, tão intensa, que ela desborda do seu inconsciente e turba a sua consciência e você fica vivendo, de alguma forma, uma experiência que não é uma experiência do ego hoje, é uma experiência do ego fragmentado, com um outro subego, uma outra subpersonalidade que comparece e começa a coexistir junto com você. Eu dialoguei com essa mãe, ela muito chorosa, e lá pelas tantas, ela viu numa tela o filho não esteve lá. E quando ela viu, ela se emocionou, porque já estava cansada. Se emocionou e eu consegui dissuadi-la de manter-se naquele plano e que ela se desse um tempo para poder ir ao encontro do filho. Que é exemplo daquele soldado que se escondia no corpo daquela mulher, ele não morrera. O filho também não morrera. Então não era justo que ela desse prevalência ao ódio em relação ao amor, ao filho que ela dizia tanto amar. Ela aqueceu e esse processo, de uma certa forma, foi encaminhado. A outra pessoa que perdera o filho vivera a experiência similar. Eram 4 filhos, 2 adolescentes estavam para o campo trabalhando com o pai e 2 pequenos estavam com ela quando os soldados entraram e mataram os 2. Ela esquizofrenizou. Quando o pai chegou com os filhos, ela estava hebetada, estava fora de si e ficou fora de si. Então eu lhe disse: vá para algum momento se você teve contato com Jesus. E ela foi levada pelo filho. Quando Jesus falava para a multidão, e ela dizia: eu não entendo nada, eu só sinto uma paz no meu peito. O esquizofrênico, ele desconecta da emoção, há uma ruptura da emoção. Então ela dizia: eu sinto algo no meu peito, eu sinto pela primeira vez um sentimento no meu peito. E olho para o meu filho e vejo que meu filho chora. O filho chorava vendo Jesus falar. E numa outra circunstância, quando Jesus passa numa esquina, que ela o vê com um grupo, ela o vê passar. E ela sente o mesmo sentimento do peito, mas não se recupera. Fica esquizofrênica. Desencarna e quando está no mundo espiritual, sentada num banco, num dado momento, vem uma jovem, alegre, sorridente, trazendo uma criança no colo, a outra pela mão e vai e se aproxima dela. Ela ainda naquele estado de desconexão, por assim dizer, da sua consciência de vigília. E quando ela vê, eram os filhos. E ela começa pela primeira vez a chorar. Ela vai, o filho vem, abraça o maiorzinho, ela abraça o filho, a enfermeira, a jovem, naquele trabalho de enfermagem, entrega o filho pequeno, põe ele no colo e ela começa a chorar e ela faz a reconexão com seu estado de consciência. E a enfermeira lhe diz: você vê, eu estou cuidando deles. Eles estão vivos como você. Eu estou cuidando deles enquanto você não pode cuidar deles. Mas eu vou trazê-los periodicamente para que você possa vê-los. E quando você estiver bem, eles voltarão para você. Ela chora, o maiorzinho a beija. Esse é um processo que nós lemos na literatura espírita chamado de miniaturização do perispírito. O espírito pode reduzir o seu tamanho para poder atender uma demanda de um outro espírito em circunstância de necessidade, para fazer um contacto. Penso que foi essa a ocorrência. Os 2 espíritos viveram a miniaturização para atender a necessidade daquela mãe.
E ela então, depois de se recompor com os filhos, naquele estado, naquele verdadeiro tratamento psicoterapêutico no mundo espiritual, a jovem toma a criança nos braços, sorrindo com os filhos, o filho se despede e eles saem e ela começa então decisivamente o seu processo de recuperação. Viver é a experiência mais desafiadora. É por isso que se suicida. Porque viver é o desafio de poder ser com o outro. Depois da manjedoura, da infância, Jesus tem a oportunidade em 3 anos de viver. É interessante isso, porque às vezes a gente acha que já passou do tempo, que já não tem mais nada pra gente, que a gente só tem 10 anos de vida, né? Ou 20, ou 30, a gente vai fazendo, contabilizando, né? E Jesus usou só 3 anos. Foram 3 anos, o suficiente para ele fazer aquilo que se chama o ministério público, ou seja, a sua atuação pública foi só 3 anos. Significando dizer que uma encarnação, ela tem o valor da profundidade que a gente tem e não da longevidade que a gente empresta. Às vezes a gente vive um longo tempo, mas uma vida, se você vai espremer o que valeu, o que você produziu, o que você aprendeu, o que você compartilhou, o que você deu. E às vezes tem uma vida tão curta, mas tão produtiva. Há relações que às vezes, de natureza conjugal, têm um longo tempo, mas ela é tão pobre na sua produção. E há relações que às vezes duraram pouco tempo, mas foram de uma riqueza incomparável. 3 anos significa viver. Foi o que Jesus fez e que está sintetizado no monte. O monte é a experiência de alguém que sobe para o cume do progresso. O monte, ele representa exatamente aquilo com que a humanidade hoje se refere a Jesus, na fala da carta máxima do Sermão da Montanha, que se inicia com 9 ditos, que diz assim: caminhemos, avancemos, sigamos. Aí vai falando da humildade, do choro, da justiça, da misericórdia, da pacificação, da pureza do coração, do sentimento de ser perseguido, de ser caluniado. São 9 instrumentos básicos que sintetizam a estratégia de vida. Ali, Jesus falava do que ele vivera. Ali no monte é a síntese do que ele fez com a humanidade no seu tempo. Subir o monte é a nossa trajetória de poder viver a síntese do Evangelho que está sintetizada nas bem-aventuranças, e não foi por outra razão que Kardec desdobra no Evangelho. Vocês vejam que, se você pegar o Evangelho, onde Kardec foi buscar? Ele foi buscar nas bem-aventuranças, para poder construir um livro que tratasse da moral, que é o fundamental da vida do Cristo. E não os aspectos periféricos, que seriam os atos comuns, as profecias, os chamados ditos milagres, os pontos que a igreja tomou para compor os seus dogmas. O aspecto moral era aquilo fundamental. Então, viver configurando o monte na qual Jesus fala, e tanto é que os fariseus dizem, quando ele acaba de falar, e ele fala com autoridade, porque ele falava, porque ele vivia. É a nossa contradição da teoria com a prática, é a nossa eterna contradição. A gente aprende uma coisa, mas até que aquilo se concretize em prática, demora, não demora? Talvez não para vocês que estão aqui num outro país, numa condição espiritual melhor, né? Estão no norte, né? Todos nós precisamos de um norte para viver, né? Vocês já estão no norte, né? Essa é a nossa dinâmica. Ser com o outro numa relação de cotidiano, não de um dia, de um fim de semana. Ser com o outro numa caminhada. Esse é o nosso projeto existencial reencarnatório, que tem uma finalização. A finalização de Jesus não podia ser de outro jeito, porque o seu estilo de vida, ideologicamente posto, estava consagrado que ele deveria experimentar as virtudes máximas da humanidade, que seria o sacrifício, estabelecido pelo devotamento e pela renúncia. As 3 virtudes que iriam coroar o seu momento fulminante
e culminante, que era da sua mortificação e morte na cruz. Então, a crucificação que foi prevista lá por Davi, e isso é uma coisa que incomoda os judeus até certo ponto, ou o judaísmo até certo ponto, mas os judeus ortodoxos, não os judeus de um modo geral que fazem reflexão, porque Davi, lá no seu Salmo 22, fala de Jesus, quando Jesus pronuncia, meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo de Davi. E ele vai falando lá da túnica que experimentou sorte, os soldados sortearam a túnica de Jesus, né? Dos malfeitores, que ele teria sido morto entre os malfeitores, de que ele seria lesionado mediante as mãos e os pés. É curioso isso, porque não havia crucificação entre os judeus à época. A crucificação é uma cultura evocada dos caldeus para os judeus a posteriori. Mas Davi, 900 anos, já falava que Jesus seria crucificado. Não dá para dizer assim, não, isso aqui foi copiado, isso aqui foi no Novo Testamento, o pessoal copiou para dizer que ele era o Messias. Porque era impossível ter esse tipo de morte estabelecido por Davi, porque não existia esse tipo de supliciamento. Então ele vem e fecha com a crucificação. Mas a crucificação é um ato quase banal do ponto de vista do sofrimento, porque a gente pensa no sofrimento, né? O sofrimento físico, diz o Espírito Emmanuel, são como fogos de artifício. Tanto é que Pedro, quando vai ser morto, ele diz, não, eu não quero ser crucificado de cabeça para cima, é de cabeça para baixo, de cabeça para cima só o mestre. Paulo diz para o algoz, compre o televê, ele está titubeando, se degola, se não degola, se degola, se não degola. Ele está nervoso e Paulo faz a sugestão que ele cumprisse o dever dele, que era de ser degolado pelo algoz. O sofrimento físico, ele é uma banalidade considerado sofrimento moral. O cálice que Jesus disse, se for possível, afasta de mim esse cálice, o cálice não é a cruz. O cálice é de ver os seus irmãos se comprometendo aquele tempo para muitos tempos cometendo aquele crime. Era a dor da alma. Ele faz um fecho, portanto. Ele coroa a sua vivência através de um processo doloroso, cumpre-se as profecias, e o mágico disso é que ele volta, né? Porque se ele não voltasse, ele ressurge, e ao ressurgir, ele ressurge para cada um de um jeito. Primeiro ressurge para uma mulher, para promover a sua enaltecimento. Ora, até hoje a cultura judaica é muito patriarcal. Jesus foi um homem que se sobrepôs à cultura do seu tempo. Ele dá à mulher um destaque quando em vida. E quando em morte, ele surge para uma mulher. Mas se fosse isso para sua mãe, ainda se poderia dizer, surgiu para a mãe. Mas ele surge para Madalena. E Emmanuel diz que foi o espírito que maior revolução interna fez, porque ela era caída do campo da sexualidade, vitimada pelo processo obsessivo. Ele ressurge. Dizem porque era uma mulher, porque a mulher ela espalha a notícia mais rápido, mas há controvérsia. Que ele estava vivo, né? Que ele estava vivo. Ele fecha, Tomé quer tocar como a ciência, que é o fato, ele enseja que Tomé o toque e diz, bem-aventurado Tomé aqueles que não viram e creram. E faz uma fala das diferentes formas de crer, do filósofo, do cientista, do religioso. São formas de lidar com a realidade, são formas diferentes, são paradigmas diferentes. Tomé era o paradigma do cientista. E ele ressurge para mostrar que a vida é perene. De que ele dissera, a minha vida eu dou, eu vou-la dou e a retomo a hora que eu quiser. Dou ao meu Pai. E dou em abundância. A proposição de viver passou a deixar de ser um algo biológico para ser um algo eternal e não terrenal. Então, o ressurgimento, ele fecha uma estética, de uma ética com que Jesus veio nos convidar a viver. O que é mais importante? A manjedoura, o monte ou a cruz? Tudo é importante, porque é um encadeamento. Uma coisa está ligada à outra, porque é um sentido de vivência, é um processo. Essa é a estética com que Jesus veio ter conosco.
para nos convidar a olhar a nossa vivência, o nosso estilo de viver do nosso nascimento, o jeito que a gente está vivendo e como é que a gente vai finalizar, porque às vezes, antes da finalização, a gente comete um delito. Às vezes joga grande parte do aproveitamento da nossa vitória em função de um ato impensado, de um impulso, em função, às vezes, de uma atitude que corrompe grande parte daquilo que deveria ser o fechamento de uma vitória e de um congraçamento, do qual nós deveríamos levantar o nosso processo libertador pós-morte, olhando para trás, porque a ressurreição é a avaliação do que você fez. A ressurreição é olhar todo o trabalho que você fez para poder saber como é que foi essa experiência nessa grande escola chamada corpo. Então, muitos de nós que estamos aqui em caminho, nós não sabemos quando nós vamos finalizar. E quando será essa finalização? Se precisaremos da renúncia, do sacrifício, do devotamento, se vamos ser crucificados por uma doença, crucificados por um incidente, por um acidente, crucificados de outras formas invisíveis aos olhos humanos, nós não sabemos. Se vamos entrar num processo de degenerescência cerebral, às vezes necessário o nosso aprimoramento, ou se vamos fazer simplesmente a saída do corpo de uma forma súbita, com a ruptura, por exemplo, de um aneurisma. Não é nenhuma profecia. Não importa a hora que a gente finaliza, importa o como a gente finaliza. O como a gente finaliza é que faz toda a diferença. Porque se somos espíritas, estamos cultivando uma vida no sentido do nosso aproveitamento, do nosso aprimoramento espiritual, não pode ser que quando surge um diagnóstico que aponte para a desencarnação, que venha o desespero, que venha a ruptura com a realidade do nosso cotidiano, ou um movimento contraditório com a nossa história de vida, ou que a gente simplesmente debande da nossa ética para buscar um outro jeito de lidar com algo que veio como testemunho. Testemunho final. Porque às vezes é um testemunho final. A finalização da nossa encarnação, portanto, ela aponta para a necessidade de avaliarmos de que a nossa história existencial, ela tem um começo, tem um meio, mas tem um fechamento. E o nosso fechamento, ele deve ser a culminância de uma vida que a gente deve cultivar no âmbito espiritual, para que esse fechamento ele seja libertador, tanto quanto foi o nosso esforço de nos libertarmos das nossas esquisitices, dos nossos vícios. Não foi sem razão que Jesus faleceu numa cruz. A cruz são asas. A forma do espírito olhar a cruz não é do peso, da dor, de carregarmos as nossas cruzes, as cruzes dos outros. Ninguém consegue carregar a cruz do outro. Usurpamos quando fazemos isso, a cruz de um filho, a cruz de um amigo, porque cada um tem a sua. Jesus não disse que nós deveríamos, nem deixou que a sua cruz pudesse ser carregada pelo sirineu. Ele sentiu-se apoiado. E ele mesmo haveria a dizer: aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas a cruz, para nós, são asas. Não são processos dolorosos de culto à dor como a cristandade tem vivido multissecularmente. De quanto mais sofrimento, parece que mais sabor tem a vida. É quase que uma idolatria da dor. Aliás, os filmes que focam Jesus, Zé Firelli, por exemplo, quando eu vejo o filme que ele propôs, chega a me dar uma agonia, porque aquilo é tão díspare que não me sensibiliza. Mas para a cristandade aquilo é maravilhoso. Quanta chibatada, quanto mais sangue, nós ainda estamos presos na hipnose dos 5 sentidos. Ainda não conseguimos ir para a sutileza da alma. A nossa proposição enquanto cristãos espíritas é observar a cruz no movimento libertador, numa catapulta que deve nos projetar para as estrelas, como um processo que finaliza a existência para além da terra, num salto de qualidade. É um monte também, porque onde Jesus foi crucificado era o monte da caveira, a semelhança de um crânio. Era um monte, nós subimos o monte para desferirmos o nosso voo final, o nosso voo libertador. A nossa desencarnação, ela deverá nos proporcionar um voo. Outro dia eu conversava com a minha mãe,
E ela dizia, ela tem 92 anos, parkinsoniana, vive numa cama, quando sai apoiada pelo braço. Ela dizia, meu filho, estou na hora de voltar. Achei bonita ela dizer isso. Deprimida? Não estava no dia normal, tomando açaí. Quando a pessoa está tomando açaí, tem vida. Açaí para o paraense é como uma menina que passa batom nos lábios. Causa motivo de alegria e de alta hospitalar. A pessoa que toma açaí está em plena vida, tomando açaí. Ela toma uma tibarra de açaí, não sente nada. E dizendo que estava na hora de voltar. Eu digo, como assim, mãe? Disse, meu filho, eu acho que eu já deixei de ser útil. Olha lá, deixei de ser útil. Porque a utilidade dela, nada obstante estar numa cama, é imensa. O espaço que ela ocupa aqui de espírito dos corações, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, é tão grande que a fala dela é sempre celebrada com reverência. Mas ela sentindo que está esgotando. O que mais me impressionou foi a simplicidade com o que ela falou da volta. É como se dissesse, estou na hora de ir para o aeroporto. Assim, espiriticamente. E falando espiriticamente, eu continuei falando com ela porque a dificuldade dela sair é a dificuldade dos filhos se desprenderem dela. Eu, particularmente, fiz 2 celebrações de despedida. E numa delas eu fiz uma carta e dei para ela ler. Ela nunca me devolveu essa carta. Aonde eu reverenciava a grandiosidade de ter convivido com ela, considerando a minha relação com ela, uma relação muito estreita, e o quão fundamental ela foi, não só na vida de todos, mas sobretudo na minha vida. Eu tinha na relação com ela uma dificuldade de desprender-me. Então eu fiz um rito de passagem, eu fiz um trabalho psicológico só para poder estabelecer o meu movimento de desapego. E fiz, foi um trabalho muito bonito, muito profundo, muito doloroso, com muita emoção. Escrevi e dei para ela ler. Espiriticamente, a nossa finalização, ela deve nos trazer saudades, é natural, mas jamais revolta. Dor da separação, do luto, é necessário, mas jamais blasfêmia. Amor que diz adeus, não, amor que diz até breve, até logo, até mais. A nossa finalização, ela precisa ser como a de Jesus, ainda que estejamos solitários, porque às vezes o momento da despedida é solitário. Não havia um discípulo, apenas João que estava às proximidades. Mas onde estavam os beneficiados do seu amor? Ele fez o trabalho sozinho, foi. Então, a figura de Jesus, para nós, é algo que não cabe. Eu particularmente digo a vocês que eu tenho dificuldade de entender Jesus. Às vezes eu fico pensando algumas coisas, eu não consigo ir, porque a gente quer abranger o entendimento do outro, né? Psicoterapeuticamente, a gente entendendo a dinâmica do outro, psicologicamente como o outro funciona. Jesus é um espaço onde a gente se perde, porque ele é tão infinito que quando você tenta fazer qualquer tipo de contornos em limite, você não consegue. Você está num ponto e tem que saboreá-lo, aproveitá-lo, porque ele é tão imenso que não dá para tentar ousar tangenciar nos seus limites. A nossa cabeça é muito pequena, Jesus é muito grande, mas ele é suficiente para nos nutrir. Então, nesse Natal, nesse dezembro que está correndo, sejamos aqueles que celebremos a manjedoura espiriticamente. Nada contra o presente, nada contra as refeições, nada contra as congratulações, as celebrações de confraternização nos vários espaços, mas tudo para que a presença dele esteja presente. E um dia era para Mitra, um mês era para Roma. Não cabe celebrar renascimento num mês de dezembro. Não cabe, a nossa relação com Jesus está distrita a um mês onde a gente escreve um cartão, passa um e-mail, ou então no WhatsApp, ou então... Não dá. A nossa relação com Jesus, ela precisa se estreitar. O convite que eu quero fazer nesta noite é para que a gente se aproxime um pouco mais desse Cristo vigente, cuja data ainda nós não sabemos, nem o ano que ele nasceu,
Porque supõe-se que ele deve ter nascido mais ou menos no ano 6 antes da nossa era. Tal é a sua fugacidade em relação à nossa pequenez, da sua grandiosidade. Mas não importa quando ele nasceu, importa que ele nasceu. Não importa se ele esteve aqui ou acolá, importa que ele subiu no monte do processo evolutivo, deixando-nos marcas de luz, que são as virtudes. E não importa, efetivamente, aonde ficaram os restos mortais dele e a discussão sobre o seu corpo, importa que ele está vivo, celebrando a eternidade do seu amor, dizendo-nos, como disse, que estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. Que a nossa relação com Jesus, nesse Natal, ela possa ser apenas uma experiência a mais de inclusão num ano cujo trato com Jesus deve ser um trato de estreitamento, de enamoramento, como alguém que se aproxima na busca de um acasalamento para produzir muitos filhos. Para que nós não nos equivalemos aos corações frios que o Espírito Maria Dolores sinaliza quando faz a sua cantiga no Natal, dizendo: em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina. Da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta. Permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto, nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.